Graças a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus aqui? Aleluia. Esse ambiente está inundado com a glória de Deus. É hoje, é hoje. Você vai começar o seu janeiro cheia da presença de Deus. Talvez você não realizou um sonho pessoal, mas a presença de Deus não falta. Queridos, estou muito feliz de poder estar aqui novamente, nesta rica oportunidade de poder retornar a essa casa, poder sentir Deus aqui, toda essa energia, essa alegria que vocês têm, de certa forma contagia, e eu me sinto muito lisonjeado, prestigiado de poder estar aqui. Quero louvar a Deus, aproveitar essa oportunidade pela vida do vosso pastor, pastor William. Muito obrigado, que Deus continue prosperando, não somente o senhor, mas a sua esposa, a irmã Vasti, pastora Vasti, e todo o corpo de obreiros que aqui tem trabalhado. Louvar a Deus pela vida do grande amigo presbítero Wagner. Obrigado por lembrar do teu servo, o menor da casa. Eu sou muito feliz em ter sua amizade. É um prestígio poder estar aqui, queridos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você quer ouvir Deus falar? Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo ao jovem pastor, por nome de Tito, seu capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Carta de Paulo ao jovem pastor Tito, capítulo de número 2. Hoje estou feliz também de poder estar acompanhado do meu amigo, que acabou de louvar a Deus, cantor César Nascimento. Deus continue te usando poderosamente, e é só o começo do que Deus vai continuar fazendo em sua vida. Eu gostei demais do tecladista daqui, ele é pentecostal, né, pastor? Gostei, o pastor falou que ele é pentecostal. Então hoje eu vou pregar com o senhor, a gente prega junto. Se o senhor for junto comigo, quando eu subir e quando eu descer, e se for para voar, Deus vai dar asa para a gente aqui. Quando finalizar o culto, o pastor William, ou o presbítero Wagner, ele paga 2 pizzas portuguesas e 2 Coca-Cola gelada, e está tudo certo, a dívida está paga, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Vamos pregar juntos nesta noite. Eu confesso a vocês que eu não sei o que o Espírito de Deus vai fazer aqui, mas da forma que você entrou, você não vai sair da mesma maneira. Algo diferente vai acontecer dentro de você aí. Você acredita nisso? Dê um glória a Deus aí para aquecer o coração desse pregador. Aleluia. Queridos, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. O verso que nós vamos ler aqui é o verso de número 7, verso de número 8 e o verso de número 15. Antes de nós entrarmos no texto, como de costume, sempre dou esse recado agora, porque no finalizar do culto, confesso a vocês que eu não sei o que pode acontecer, porque a verdade é que o pregador tem a palavra, mas quem dá o resultado da mensagem é o Espírito Santo. Então agora você está me ouvindo, mas quando acabar esse culto, possa ser que você esteja arrebatado, e você não vai ouvir esse recado. Eu trouxe comigo os materiais que sempre trago, quando tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Esses materiais são materiais que me auxiliam, que me condicionam, que me ajudam a continuar pregando o Evangelho. Eu trouxe eles hoje. Se você sentir de nos abençoar, saiba que comprando esses materiais, você vai estar me ajudando a continuar pregando o Evangelho. E eu não tenho muito mistério, irmão. Qual é o material que o irmão trouxe? Eu trouxe a outra vez e trouxe dessa vez de novo. Eu trouxe algo que eu sabia que numa quinta-feira como essa, em janeiro, depois de você ter participado daquela ceia maravilhosa, daquela mesa de doce, pudim, mousse de maracujá, algo que a sua consciência não iria lhe acusar de comprar. Me pergunte o que é. Eu trouxe chocolate. Todo mundo gosta de chocolate. Só tem 2 tipos de pessoas que não comem chocolate em hipótese alguma. Primeiro, são aqueles que são diabéticos. E aos diabéticos eu aconselho que não comam, porque se você comer, você vai passar mal. Se passar mal, vai dizer que o pregador quis te matar. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você pode comprar e abençoar esse irmão que está do seu lado. Compre esse chocolate. Segundo tipo de pessoa que não come chocolate em hipótese alguma, são aqueles que estão na academia.
São aqueles que querem entrar em uma roupa que há 15 anos não cabe nele, não cabe nela. Aquele varão que quer vestir o blazer de número 46, não cabe mais. Da época que casou, também não cabe. A irmã que quer vestir uma calça 36, também não cabe mais. Mas há vocês que não querem comer chocolate. Por conta disso, eu tenho uma palavra profética para vocês. Esse chocolate aqui, ele é ungido e consagrado. Você come ele e ele faz o efeito reverso. É comendo e emagrecendo. É comendo e emagrecendo. Comendo e emagrecendo. Não deixe de nos abençoar, queridos. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: eu vou te dar uma trufa. Diga: eu vou te dar. Agora é você e ele que se resolvam. Aleluias. Vamos para a Bíblia Sagrada, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Eu vou otimizar o tempo aqui para nós podermos chegar aonde Deus preparou para nós. Capítulo de número 2, verso de número 7. Em tudo, te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Verso de número 15, fala disto: e exorta e repreende com toda a autoridade. No final do verso eu queria que você repetisse comigo no 3, todos juntos, vamos lá bem forte, 1, 2, 3, ninguém te despreze, ninguém te despreze. Já que nós estamos em um culto pentecostal, procure 2 pentecostais aí do seu lado neste culto, para você profetizar para ele antes de nós entrarmos na mensagem. Como eu encontro um crente pentecostal em um culto de quinta-feira, olha para o lado e vê se ele já fez algum barulho, porque crente pentecostal faz barulho. Se ele não fez barulho, talvez ele não seja pentecostal, mas se ele já deu glória a Deus, olhe para essa pessoa e diga assim para ele: é hoje. Você não disse, enche o pulmão de ar e diga: é hoje que Deus vai te renovar. Agora dê um jargão pentecostal para ele, diga assim: se não gosta de dar glória a Deus, sentou do lado da pessoa errada. Hoje nós viemos adorar ao nome do Senhor. Quantos vieram adorar ao Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesta noite eu quero falar com vocês a respeito de 3 características de um crente aprovado. 3 características de um crente aprovado. O texto em apreço a qual nós acabamos de fazer menção trata-se de uma carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor por nome de Tito. É bem verdade que na Bíblia, muitas vezes passamos desapercebido desta tão importante carta do Novo Testamento. O seu escritor, na verdade, muito conhecido por nós, é um pouco mais inteligente do que nós imaginamos, a saber, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu. No século 21, a palavra fariseu traz uma conotação a alguém que é hipócrita. Mas na época em que Jesus exerceu o seu ministério, ser um fariseu era algo muito importante para a sociedade. Haja vista que um fariseu é alguém que desde a sua infância, que desde a sua tenra idade, da sua mocidade, era um estudante assíduo da palavra de Deus, a saber, a Torá, na época de Jesus. O apóstolo Paulo é alguém que foi escolhido para ser um estudioso ferrenho da lei do seu tempo, não apenas estudioso, mas alguém muito importante, mais de uma nacionalidade. Nós estamos falando de Paulo, alguém que falava mais de uma língua, um homem poliglota, um homem preparado para qualquer discurso, qualquer congresso que você colocasse. Um homem chamado Saulo de Tarso, ele conseguia, através das técnicas de oratória, reverberar dentro do seu público, até mesmo aquilo que quando eles entraram para ouvir, eles não tinham pensado. Um grande talento este homem
tinha. Não apenas isso, Paulo é o escritor e o fundador da teologia sistemática. Foi Paulo quem escreveu a carta mais estudada até os dias de hoje, a saber, a carta aos Romanos. Quando nós falamos de Paulo no Novo Testamento, nós não estamos falando apenas de um grande missionário, nós estamos falando de um grande escritor. Só no Novo Testamento a Bíblia afirma que o apóstolo Paulo é o autor de pelo menos 13 cartas que foram escritas. Eu disse 13 epístolas que Paulo é comprovadamente o autor delas. Das 13 epístolas que Paulo escreve, 9 delas são chamadas epístolas de cunho doutrinário, teológico doutrinário. E por que essas epístolas são chamadas de epístolas doutrinárias? São chamadas de epístolas doutrinárias porque a finalidade, o propósito de Paulo ao escrever essas epístolas era justamente enviar aos anjos das igrejas, os pastores das igrejas, que o próprio Paulo tinha fundado, a fim de corrigir, exortar, admoestar a igreja a qual recebera esta carta. Mas dentre as 13 epístolas, haviam também 4 delas, que é chamada de epístolas pessoais. As epístolas pessoais de Paulo é como uma carta de um parente distante a um parente a que há muitos anos esta pessoa não encontra. A epístola de Paulo, uma epístola pessoal. Quando nós falamos de epístola pessoal, nós estamos falando de 1 e 2 Timóteo, a carta de Paulo a Tito e também a curta epístola a Filemon. Quando Paulo escreve essas cartas pessoais, Paulo não está escrevendo com a finalidade de corrigir. Paulo não está escrevendo com a finalidade de admoestar ou de ensinar. Paulo está escrevendo de maneira pessoal. Ao grande público que me escuta aqui nesta noite, também deve ter passado por isso, porque eu sou novo e eu vivi essa época. Não é uma realidade muito distante, mas alguns anos atrás, antes de institularem a tecnologia, o smartphone, a maneira de comunicação que tínhamos era através das cartas. O que fazíamos? Tínhamos que comprar as cartas, e alguns compravam um selo personalizado. Nós se comunicávamos através das cartas. Quem aqui já escreveu carta? Levante a mão para eu saber. Quando você gostava, paquerava alguém em sua época, você escrevia uma cartinha para aquela pessoa, e se não escrevesse a carta, você tinha que ter dinheiro. Dinheiro para quê? Para ter uma linha telefônica em casa. E se não tivesse uma linha telefônica em casa, você tinha que colocar crédito. E se não colocasse crédito, você ia ter que ir no orelhão e digitar estrela 9090, e depois você ia comer o crédito da outra pessoa que recebeu a sua ligação. E isso nós estamos falando de maneira de comunicação. Na época em que Jesus exerceu o seu ministério, a única maneira de se comunicar era através das cartas. E Paulo, desta feita, aproveitou esta oportunidade para escrever algumas cartas pessoais aos seus amigos. A carta de Paulo a Tito é a carta mais curta, é a epístola mais breve de Paulo no Novo Testamento, depois da epístola a Filemon, a qual tem apenas 25 versículos. É interessante, senhoras e senhores, porque quando Paulo escreveu esta carta, Paulo tinha acabado de ser liberto da prisão. Você sabia que Paulo foi preso? De acordo com a Bíblia, Atos capítulo de número 28, Paulo foi preso em Roma, e Paulo ficou cativo por pelo menos 2 anos em prisão domiciliar. Segundo a Bíblia Sagrada, não impedido de pregar o Evangelho, Paulo é liberto. E quando Paulo sai da prisão, a primeira coisa que Paulo faz é colocar em prática o desejo que ele mesmo tinha revelado aos romanos. Em Romanos capítulo de número 15, Paulo manifestou aos romanos o grande desejo que ele tinha de pregar o Evangelho no oeste da Espanha. Desta feita, quando Paulo sai da prisão, segundo Clemente de Roma, historiador do 1º século, e o cânon muratoriano, a primeira coisa que Paulo faz ao sair da prisão é fazer a
a sua mala, é pegar os seus pergaminhos, é pegar toda a sua capa, os seus aparelhos e se prepara para ir para o oeste da Espanha. No retorno, na volta desta viagem missionária, que Paulo vai residir nas regiões do Mar Egeu. Olhe para cá, nas regiões do Mar Egeu, havia pelo menos 3 localidades. A primeira localidade, a Macedônia. A segunda localidade, a ilha de Creta. A terceira localidade, e não menos importante, a Grécia Antiga. Quando Paulo volta da viagem missionária, Paulo vai ficar hospedado na Macedônia, e é chegando na Macedônia, no ano por volta de 64 a 65 depois de Cristo, que Paulo decidiu fazer uma reunião ministerial. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Paulo reuniu o seu colégio apostólico e chamou para a Macedônia aqueles 2 obreiros, a qual ele tinha muito apreço. Segundo a Bíblia, Paulo chamou Timóteo e Tito. Olhe para cá, queridos. Por quê? Porque Paulo tinha um grande colégio apostólico. Paulo tinha cooperadores que ajudou na obra missionária, mas ao decorrer de um tempo, ele mesmo disse: ele me abandonou, amando o presente século. Dentre todo o colégio apostólico de Paulo, havia 2 cooperadores, haviam 2 jovens que estavam inclusos, e Paulo tinha um grande carinho por esses 2 jovens. Quem são eles? Timóteo e Tito. Quando Paulo volta da viagem missionária, Paulo fica hospedado na Macedônia. Chegando na Macedônia, Paulo deu uma obra, Paulo deu uma incumbência. O pastor Paulo agora fez uma reunião de obreiro, e chamou os 2 obreiros mais novos, chamou a Timóteo e disse: eu vou entregar uma responsabilidade na sua mão, mas pastor William, ainda é janeiro, e o senhor já vai me dar responsabilidade? Quem é chamado, Deus chama e capacita. Segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo olhou para Timóteo e disse: você vai pastorear em Éfeso. E nesta vez chamou a Tito: você não vai para Éfeso, você não vai para Antioquia, você não vai ficar aqui na Macedônia, você não vai pregar em Jerusalém, você não vai descer as partes baixas do Oriente Médio, você vai continuar a obra que nós começamos na ilha de Creta. Então Paulo envia esses 2 jovens para a obra missionária. Mas você concorda comigo que o coração do pastor se importa com ovelha? E eu entendo a preocupação de Paulo, porque ele pegou 2 jovens e colocou para pastorear a igreja. E a Bíblia afirma que o resultado dessa preocupação de Paulo culminou em 2 epístolas que ele escreve. A primeira epístola a Timóteo, e esta carta a Tito. Quando Paulo da Macedônia escreveu essas 2 cartas, Paulo estava preocupado, porque enviou 2 jovens para a obra missionária, e Paulo não os queria deixar desconsolados, desabrigados. Paulo queria trazer para eles uma orientação. Segundo a Bíblia, Paulo os envia para a obra e escreve essas epístolas. Olhe para alguém e diga assim: você está preparado quando chegar a sua vez? Diga forte: está preparado quando chegar a sua vez? Paulo chamou os 2 e enviou para a obra. Vocês não vão ficar desorientados. Escreveu 2 epístolas para que eles pudessem compreender. Só que o que eu acho interessante é que entre Timóteo e Tito, apesar de o texto não deixar explícito, eu consigo perceber que Paulo tinha um carinho especial, não só por Timóteo, mas Paulo tinha um carinho especial por Tito também. E Tito não era judeu, e eu entendo esse carinho, porque foi Paulo que pregou para Tito, foi Paulo que pregou o evangelho para ele, foi Paulo quem circuncidou a Tito, porque ele era grego. Imagina comigo, um pastor pegar um jovem que não tem descendência na igreja, pregar para ele, ganhar ele para Jesus, orar para ser batizado com o Espírito Santo, batizar ele ali nas águas, ensinar para ele sobre o ministério. É o que Paulo está fazendo com Tito. O grande carinho de Paulo por este jovem pastor, eu vejo em algumas características da Bíblia. Primeiro, Paulo deixa claro, Paulo faz questão de citar pelo menos 13 vezes o nome de Tito em suas epístolas.
Segunda forma que Paulo expressa esse relacionamento com o jovem pastor, apesar de Atos dos Apóstolos não afirmar, alguns entendidos sugerem que este jovem pastor poderia ser um possível irmão do doutor Lucas, mas isso é apenas uma sugestão. Paulo não está se importando com isso. Paulo tem um carinho por ele, porque Paulo ganhou ele para Jesus, Paulo pregou para ele. Se você for ver na Bíblia, Paulo não chama ele de jovem, Paulo não chama ele de mancebo, Paulo não chama ele de neófito, Paulo não chama ele de inexperiente, Paulo chama ele de meu cooperador de confiança. Isso é importante nós percebermos. Por quê? Porque nos dias atuais há pessoas que estão subjugando os jovens a uma conotação que eu sinceramente não acho muito verdadeira. Alguém desleal, alguém inconstante, alguém que não suporta os próprios sentimentos, alguém que pode ceder a qualquer momento. Mas Paulo está olhando para o jovem e está dizendo: alguém pode falar para você que você é muito novo, alguém pode falar para você que você é inexperiente, alguém pode falar para você que você não é capaz, mas para mim, ele é o meu cooperador de confiança. O que Paulo está fazendo é dar um voto de confiança para o menino. Se ninguém acredita em você, eu acredito. Olhe para cá, Deus vai colocar alguém assim no seu caminho, alguém que vai investir em você, alguém que vai acreditar na sua chamada, alguém que vai acreditar no seu ministério, alguém que vai acreditar nas promessas que Deus te fez. Você crê nisso? Então levante a mão e dê um grito de glória. Paulo gostava tanto do menino, que agora Paulo está na sua terceira viagem missionária. Paulo olha para Tito e agora deu uma missão diferente. Você não vai para Creta, mas eu quero que você faça um favor para mim. Imagina comigo, o pastor Paulo agora, chamando o cooperador Tito. E quando Tito chega, Paulo fala para ele: faz as malas, porque o pastor aqui está em viagem. E por eu estar em viagem, eu não tenho a dádiva, eu não tenho o atributo que o teu Deus tem, que é ser onipresente. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se eu não posso estar, Paulo envia a Tito para o representar. Que responsabilidade! Pegar um menino e enviar ele como representação do pastor presidente da igreja. Tem que confiar nele, tem que acreditar na chamada dele. É o que Paulo está fazendo. Paulo dá uma ordem para Tito: pega as suas malas, pega os seus materiais e vai até Corinto, porque lá em Corinto eu quero que você seja a minha representação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo de número 8, 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 18, abra a sua Bíblia aí, para nós meditarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 16 em diante. Eu preciso que você compreenda isso. Já já a gente brada, já já a gente pula, já já a gente grita, mas você precisa compreender isso aqui. O que esse texto significa? Esse texto é a carta de Paulo aos Coríntios, os tranquilizando e preparando a igreja para receber a Tito e os seus companheiros. Quando Paulo envia Tito a Corinto para que o mesmo o representasse, Paulo sabia que Tito ia ter alguns desafios. Primeiro deles: é muito difícil o colégio de obreiro, que está há muito tempo dentro do corpo de membresia da igreja, olhar para o menino e aceitar que o pastor confiou nele para uma obra missionária. Paulo sabia que a recepção dos coríntios poderia trazer algum desconforto a Tito, por ele ser muito jovem. Então o que Paulo faz? Antes de Tito chegar lá, ele escreve uma carta, a segunda carta aos coríntios, e no capítulo de número 8 especificamente, Paulo está falando audivelmente através dos manuscritos à igreja. O que Paulo diz? Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, é muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Pausa, olha para mim aqui. A partir desse verso,
Paulo apresenta mais dois personagens. Vou falar de novo. Aqui no verso de número 16, Paulo está tranquilizando a igreja de Corinto, dizendo: recebe Tito aí, porque quando eu dei a ordem para ele ir até vocês, ele teve solicitude, ele foi solícito, ele teve bom grado para ir até vocês, então recebe ele. Só que tem um detalhe: Tito não estava indo sozinho, Tito estava indo acompanhado de mais dois cooperadores, e esses dois cooperadores são citados a partir do verso de número 18, e olha que interessante, Paulo falou o nome de Tito, mas quando é para falar acerca dos dois cooperadores que estão junto de Tito, Paulo não cita o nome deles em nenhum momento na Bíblia. Paulo falou o nome de Tito, mas quando foi para falar dos cooperadores, Paulo não citou o nome deles. Não citou o nome, mas citou três características que identificam um crente aprovado. Vamos para a Bíblia. Primeira característica, verso de número 18: e com ele quem? Com Tito, enviamos aquele irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Com ele enviamos o outro irmão, cujo louvor está espalhado por todas as igrejas. E afinal, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo não está dizendo o nome do irmão, mas Paulo está dizendo que o louvor está espalhado. E o que isso significa? A verdade é que a palavra louvor na língua grega traz um outro vocábulo, epainos. E epainos tem três significados. Diga três. Primeiro significado, ele é aprovado. Segundo significado, ele é recomendado. Terceiro significado, ele é indicado. O que Paulo está dizendo aos coríntios é: eu não estou falando o nome dele, mas saibam que ele é aprovado, recomendado e indicado. Não preciso falar o nome deles para que vocês se preparem para o receber. Vocês só precisam saber que pela igreja ele é aprovado, recomendado e indicado. É interessante que se Paulo deixasse o nome dele escrito aqui, ele ganharia uma certa fama. Muitos pregadores pregariam sobre ele, muitos teólogos citariam seu nome, mas Paulo não deixou o nome. Ele não tem nome, mas ele é aprovado. Ele não tem nome, mas é aprovado, é recomendado e é indicado. Pergunta para alguém: o que você prefere? Diga aí, pergunte aí. Você prefere fama ou prefere ser aprovado, recomendado ou indicado? Ele não é conhecido, mas é aprovado, é recomendado e é indicado. Ele não é famoso, mas é aprovado, é recomendado e é indicado. Ele não tem seguidores, mas é aprovado, é recomendado e é indicado. Ele não tem admiradores, mas é aprovado, é recomendado e é indicado. Ele não tem bajuladores, mas ele é aprovado, ele é recomendado, ele é indicado. As pessoas não aplaudem ele, mas ele é aprovado, recomendado e indicado, porque maior do que a fama é ser aprovado, maior do que o reconhecimento é ser aprovado, aprovado. Deixa eu ouvir o barulho dos aprovados aqui. Só quem é aprovado grite glória. Eu estou pregando para alguém que talvez não tenha fama, é verdade, talvez não tenha seguidores, porque parece supérfluo, mas as pessoas medem o tratamento hoje por quantos seguidores você tem em rede social. Eu estou pregando para alguém que não é famoso, mas é aprovado. Eu estou pregando para alguém que não tem bajuladores, mas é aprovado. Ele não tem fama, mas é aprovado. Ele não tem reconhecimento aqui, mas Paulo está dizendo assim: recebe bem, porque aqui na igreja ele é aprovado, ele é recomendado e ele é indicado.
Eu estou falando de alguém que o nome não está nos cartazes. Eu estou falando de alguém que o nome não está no outdoor na entrada da cidade, mas o céu está olhando para ele e está dizendo: eu estou aprovando o teu trabalho, eu estou aprovando o teu ministério, eu estou aprovando a sua entrega, eu estou aprovando a sua renúncia, eu estou aprovando a sua dedicação. O céu te aprovou hoje aqui. Tem alguém que crê? Diga glória, reage, faz alguma coisa. Eu estou pregando para alguém que não é famoso, mas é aprovado. É aprovado. Tem muita gente aí que é famosa, mas Deus está olhando para ela como olhou para Saul. Samuel, não insiste mais. Saul tem trono, Saul tem cedro, Saul tem coroa na cabeça, Saul tem cavalaria ao seu dispor, Saul tem carroça, Saul tem concubina, Saul tem prata, Saul tem ouro, Saul tem bronze, Saul tem dinheiro, Saul tem reconhecimento, Saul tem fama. Mas Deus está olhando para o profeta e está dizendo: eu já rejeitei ele. Mas o pequeno do Davi estava atrás da ovelha malhada, não tinha cedro, não tinha coroa, não tinha trono, mas a glória de Deus estava com ele, a unção de Deus estava com ele. Pergunte para alguém que está do seu lado aí: o que você prefere, trono ou unção? Trono ou unção? Trono ou unção? Fama ou a unção do Espírito de Deus? O que faz a diferença é a unção do Espírito. O que faz a diferença é a unção do Espírito. O que faz a diferença é a unção do Espírito de Deus. Olhe para cá. A quantidade de crente que tem aí fora, que tem um reconhecimento humano que Deus já rejeitou, é muito grande. Olha para mim, eu não vim pregar para quem é famosinho, eu não vim pregar para quem é aplaudidozinho, eu vim pregar para os anônimos. A quantidade de anônimo que carregam a unção de Deus aí, você nem imagina. Eu levante a mão que eu vou profetizar. Deus vai começar a levantar os anônimos. Esse é o ano que Deus vai tirar alguém do anonimato. Mas diga para alguém: quando Deus te tirar do anonimato, permaneça aprovado, recomendado e indicado. O que a Bíblia está dizendo é: Saul tem um reconhecimento, Davi não tem. Eu prefiro não ter o reconhecimento e ter a unção, do que ter trono, dinheiro e reconhecimento e Deus olhar para mim e dizer: está rejeitado. Eu prefiro estar atrás da ovelha malhada e nem a minha família acreditar no meu ministério, do que Deus olhar para mim e dizer: está rejeitado. Eu prefiro ser menino. Eu prefiro ser menino, que quando a noite está caindo, eu estou apagando ou acendendo as lâmpadas do templo. Eu prefiro ser menino que quando dorme a voz de Deus acorda. Eu prefiro ser menino do que ser sacerdote como Eli, amante da cadeira. Eli amava tanto a cadeira, que a Bíblia diz que os filhos dele cometiam atos libidinosos. Amontoava-se na porta do templo muitas mulheres para cometer promiscuidade com eles. Eles eram promíscuos, e onde ele estava? Sentado na cadeira. A Bíblia diz que os filisteus estão ganhando a guerra contra Israel, e aonde ele estava? Sentado na cadeira, enquanto o povo traz o sacrifício para o templo. Hofni e Finéias com um garfo pegava a gordura que era de Deus
e comia. E onde ele estava? Sentado na cadeira. Eli é amante da cadeira, e o miserável gostava tanto de cadeira que nem para morrer ele saiu dela. Quando levaram a arca, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Eu prefiro não ter cadeira, mas ter glória. Glorifique ao Senhor Jesus. Abarachandaraia, Urabacandarabachandaramahai, Urabaracandaramahai. Se prepara, porque Deus vai começar a te levantar. Eu vim aqui profetizar. Se prepara, que Deus vai começar a te levantar. E a casa de Jessé não vai entender nada. A unção está com Davi. 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 A unção. A unção está com Davi. Tem alguém olhando para o reconhecimento de Saul e dizendo: ele tem lança, ele tem escudo. O que é que Davi tem? Ele só tem uma funda. Mas quem a tem a unção de Deus? Uma funda e uma pedra se torna uma bazuca para derrubar o gigante. Prega para alguém aí, fala assim para ele: o que você tem? Diga: o que você tem é suficiente para derrubar o gigante. Só precisa descer o óleo na cabeça. Olha ali, só precisa descer a unção do Espírito de Deus. Queria que melhorasse só um pouquinho o retorno, que minha voz já foi. Escute aí, Paulo está dizendo a respeito deste cooperador: primeiro, ele é aprovado. Segundo, recomendado. Terceiro, ele é indicado. No verso de número, eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, 19, ele fala a segunda característica. Ele diz assim: peraí, eu falei para vocês que ele é o quê? Aprovado, recomendado e indicado. Aí Paulo continua: e não só isso, mas aquele irmão que é cujo louvor está espalhado, não só isso, ele também foi o quê? Peraí, ele não é só aprovado, ele não é só recomendado, ele não é só indicado. Paulo está dizendo: ele também é escolhido. Não falou o nome dele ainda, mas está dizendo que ele é o quê? Escolhido. Aleluia. Glória a Deus. O que tem de anônimo escolhido no nosso meio, irmão? O que tem de Davi escondido aí você nem sabe. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa que daqui a alguns anos você vai tentar falar com ela e não vai nem conseguir mais. Olha para essa pessoa e diga assim: aproveita a minha presença, irmão. Aproveita que eu ainda estou em Santo André. Aproveita que eu ainda estou em São Paulo. Fala, tem coragem? Fala assim: aproveita que eu ainda estou no Brasil. Porque tem gente que Deus dá carro, tem gente que Deus dá automóvel, mas tem gente que Deus coloca um par de asas nas costas. As nações é o teu lugar. Levante a mão lá em cima, a mão direita. É só quem acredita, porque isso aqui é uma profecia bíblica. Está chegando o tempo, diz o Senhor. Está chegando o tempo, diz o Senhor dos exércitos, em que tu visitarás a tua casa. Deus vai te levantar para as nações. Deus vai te levantar para ganhar vidas. Deus vai te levantar para pregar o Evangelho. Se tem alguém que crê, reage, 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 reage. É uma glória de Deus aqui no nosso meio. Lebadaracianda. Eu não sei se você está ligado, mas é na exposição bíblica que o Espírito se manifesta. Racanació. Deixa o Espírito renovar a tua esperança aí. Entrou 2026 sem acreditar em nada, não é verdade? Entrou esse ano sem crer nas promessas, não é verdade? Deus está te dizendo: se prepara, anônimo. A unção de Deus vai te encontrar.
Vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Não precisa se oferecer. Alguém vai olhar para o profeta e vai dizer: vai buscar ele. Ninguém se assenta antes dele chegar. Você é ele. Vamos lá, Paulo. Você não está falando o nome dele, mas ele é aprovado, ele é recomendado, ele é indicado e ele é escolhido. A palavra escolhido no original é quirotonel. Quirotonel significa votar pelo ato de estender a mão, nomear, eleger. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não estou dizendo o nome dele. Eu não estou falando a árvore genealógica dele. Eu não estou dizendo se ele é judeu ou se ele é gentio. Para vocês não importa quem é o pai e quem é a mãe. Vocês só precisam saber que antes de nós enviarmos ele para a obra missionária, teve um momento aqui na nossa igreja em que fizemos uma votação. A palavra original significa isso: levantar as mãos em sinal de aprovação. Antes de Paulo enviar o menino para a obra missionária, Paulo reuniu a igreja, como está aqui me ouvindo, e disse: quem é a favor do menino para a obra missionária? A grande maioria disse: eu aprovo. Paulo está tranquilizando a igreja de Corinto, dizendo assim: eu não vou dizer o nome, mas fiquem tranquilos, aqui na igreja ele foi aprovado, ele foi escolhido, ele foi eleito, ele foi nomeado, ele foi recomendado, ele foi indicado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está dizendo que esse irmão aqui, ele foi levantado, não foi pelo sacerdote, não foi pelo líder da igreja, ele não foi levantado pelas autoridades da época, não foi Roma que levantou ele, não foi Pilatos que levantou ele, não foi Herodes que levantou ele, não foi César que levantou ele, não foi Anás, tampouco Caifás que levantou ele, não foi a cúpula farisaica com mais de 70 cadeiras no sinédrio, também não foi. Então quem foi, Paulo? Está no texto: a igreja. O que Paulo está dizendo é: ele foi escolhido. Escolhido por quem? Pela igreja. Porque quem aprova o meu e o teu ministério é a igreja. Quem aprova o ministério do pregador é a igreja. Se tu tens uma promessa de Deus, se tu tens um ministério em Deus, saiba que quem vai aprovar o teu ministério é a tua igreja local. A igreja sente antes de você sentir. A igreja envia antes de você sentir o desejo de ir, porque é a igreja que aprova o teu ministério. Essa palavra é difícil dar glória a Deus, porque hoje o que vale é ter 30 dias de agenda. Essa palavra é difícil adorar, porque o que vale hoje é ter seguidor, é viajar. Mas a verdade é que quem aprova o meu e o teu ministério é o teu pastor, é a tua liderança, é a tua igreja. Pregador independente não vai para frente, cantor independente não vai para frente, obreiro que ignora a opinião da sua liderança não vai viver as promessas de Deus. Mas Paulo está dizendo: recebe ele bem aí, porque ele foi aprovado pela igreja. Ele não é famoso, o nome dele não está nas paradas, mas a igreja aprova o ministério dele. Fala para alguém que está do seu lado, eu já vou finalizar, diga assim: a igreja tem que aprovar o teu ministério, irmão. Teu pastor tem que saber que você prega, pelo menos, né? Verdade? Tem gente que some aí e fala assim: pastor William, cadê o fulano? Não sei, ele está viajando pelas nações. Com a bênção de quem? É a igreja que aprova o ministério, irmão. Nós estamos desvalorizando. Quem titulou a igreja não foi o presidente. Sabe quem titulou? Jesus de Nazaré. Se você faz por conta própria, age por conta própria, é porque você está ignorando quem Jesus intitulou aqui como teu anjo, como aquele que vai dar conta da sua alma. Paulo está dizendo: receba bem o menino, porque ele é aprovado, ele é recomendado, ele é indicado, ele é escolhido pelo ato de levantar a mão. Escute aí que eu vou finalizar. É interessante, porque Paulo aqui, em todas essas características que eu acabei de falar para vocês, está falando de uma única pessoa. Só que eu estou falando para vocês que há 3 integrantes, Tito e mais 2 cooperadores. No verso de número 22, Paulo fala a respeito do outro cooperador. E esse outro cooperador,
Paulo não está falando várias características, ele fala apenas uma, verso de número 22, com eles quem? Tito e o outro cooperador, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas, já o que? O outro cooperador, Paulo disse que ele é aprovado, que ele é recomendado, que ele é indicado, que ele é escolhido, que ele é eleito, que ele é nomeado pela igreja. Esse aqui, Paulo só está dizendo assim para eles: recebe ele bem também, porque apesar de eu não falar o nome dele, ele foi experimentado. Não pode se enviar um obreiro sem antes experimentar ele. Tem que experimentar ele. Não pode se dar responsabilidade ao crente sem antes experimentar ele. Tem que ser experimentado. Paulo está dizendo assim: pode receber ele bem, porque ele foi em muitas coisas, e não foi, Paulo está dizendo, não foi uma vez, foi muitas vezes, não foi uma coisa, foi em várias coisas, e ele se mostrou ser diligente. A palavra experimentado no grego é dokimazo. Dokimazo é além de experimentar, na verdade significa testar, examinar, verificar se uma coisa é genuína ou não. Opa, aprofundou. O que Paulo está dizendo é: nós verificamos se ele é verdadeiro ou não, se ele está pela causa ou se ele está pelos méritos, se ele está pelo evangelho ou se ele está pelos benefícios. A verdade é que a conotação do vocábulo do original traz uma conotação. Quando Paulo diz que verificou, Paulo diz isso trazendo uma conotação de como o ourives, como o artífice naquela época, verificava o metal para ver se ele era verdadeiro. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, senhoras e senhores, é que ele mesmo fez, como aquele crente, o que o ourives fazia com o metal, para saber se é verdadeiro ou não, para saber se é puro ou se está com impureza. Havia pelo menos 3 testes que o ourives tinha que fazer com o metal, quer seja o ouro, quer seja a prata, para saber se estava puro ou não, para saber se era verdadeiro ou não. O primeiro teste é chamado de refinação, cupelação. Sabe o que é a cupelação? Segundo a história, o ourives aquecia uma grande fornalha, aquecia mesmo, era um fogo intenso. Então ele pegava o metal em sua mão e jogava o metal dentro do fogo, era para refinar, e ele tinha que observar o metal, aleluia. Vamos ver a reação dele ao jogar dentro do fogo, observando o metal. Se ele percebesse que jogando o metal no fogo, o metal não perdia o brilho, o metal não perdia a graça, o metal não perdia a luminosidade, ele sabia que aquele metal não estava misturado, pelo contrário, que aquele metal estava puro. Outra característica de um crente aprovado: quando joga ele no fogo, ele continua limpo e homogêneo. Quando ele pegava o metal, jogava no fogo e observava que mesmo no fogo não perdeu o brilho, que mesmo no fogo ele não se sujou, ele olhava e dizia: está aprovado, pode utilizá-lo. O que Paulo está dizendo é que fez com esse crente como o ourives faz com ouro: joga no fogo, joga no fogo para ver se é verdadeiro, joga no fogo para ver se é genuíno. Se jogar no fogo e não perder o brilho, é verdadeiro, é aprovado. Se jogar no fogo e permanecer limpo, é porque está aprovado. Mas também tem a característica do metal reprovado. Quando ele pegava o metal e jogava no fogo, a primeira característica que sobressaía quando o metal estava impuro, ele escurecia. Então o ourives olhava e dizia: perdeu o brilho. Perdeu o brilho, está reprovado. Perdeu o brilho. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele: quer ver se o crente é aprovado ou não? Fala aí, irmão, me ajuda a pregar. Quer ver se é aprovado ou não? Diga assim para ele: joga ele no fogo. É
no fogo que nós vemos quem é ou quem não é. É no fogo que se revela quem é aprovado e quem é reprovado. Tem crente que é aprovado. Você pode jogar ele no fogo, ele não perde o brilho. Você pode jogar ele no fogo, ele não perde a graça. Você pode jogar ele no fogo, ele não perde a alegria. Você pode jogar ele no fogo, ele não para de adorar. Você pode jogar ele no fogo, ele continua vindo para a igreja. Você pode jogar ele no fogo, ele levanta a mão, ele extravasa, porque ele é aprovado. Mas o reprovado não. Você joga ele no fogo, a primeira coisa que ele faz, perde o brilho. E a pior coisa que tem é perder o brilho, porque depois que perde o brilho, perde a graça, perde a sensibilidade, perde a alegria, perde a humildade, perde a simplicidade, perde o acesso. E Satanás entra no meio. Ele observava o metal e via que o metal estava escuro. Segundo estágio do metal reprovado, depois que ele escurecia, ele manchava, ficava grandes manchas. Então o ourives olhava para o metal e dizia: está com mancha. Primeiro escurece, depois mancha. Primeiro escurece, depois mancha. Primeiro escurece, depois mancha. Porque quem está com brilho não mancha ninguém. Quem não perdeu a graça não está preocupado em manchar ninguém. Quem não perdeu a sensibilidade não mancha ninguém. Pode observar, quem gosta de manchar já perdeu a graça. Quem gosta de fazer fofoca já perdeu o brilho. Quem gosta de puxar o tapete do companheiro já perdeu a graça. Mas eu não estou pregando para reprovados hoje aqui. Eu estou pregando para quem passou 2025 no fogo e ainda está dizendo: eu não vou perder a graça, o brilho. Eu vim adorar, eu vim prestar o meu culto ao Senhor. Se tem alguém aprovado, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Dê o maior grito de glória que você puder. Olha para alguém agora, eu vou te provocar. Fala assim para ele: se não der glória, já está escuro. Mas se tiver brilhando, abre a boca para adorar. Adore, adore, adore. O fogo não te matou, a prova não te matou, a traição não te matou, a decepção não te matou, o desemprego não te matou, a falência não te matou, ser despedido não te matou, a exclusão não te matou, ficar sozinho não te matou, só te fez ressurgir. Eu sou um adorador, eu sou um adorador, eu sou um adorador. Pode aumentar o volume do teclado que eu vou finalizar. Escute aí. Primeiro teste, refinação no fogo. Segundo teste, ele pegava o metal e riscava o metal em uma pedra chamada pedra de toque. A pedra de toque é uma pedra escura. Ele pegava o metal e riscava. Se fosse o ouro, o brilho, o rastro, o risco do ouro ficaria na pedra escura. Mas se ele pegasse o metal e riscasse naquela pedra negra escura e não ficasse um rastro brilhoso, ele sabia que aquele metal estava impuro. Porque metal que está puro, genuíno e aprovado, quando ele passa no meio das trevas, se o risco do metal se assemelhasse à cor da pedra, o ourives olhava e dizia: está reprovado. Olhe para cá, Deus não te chamou para se assemelhar às trevas. Deus te chamou para onde quer que você passe, fique um rastro de glória a Deus, fique um rastro de unção, fique um rastro de presença de Deus. Eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando aonde quer que você vá. Se você passar no teu trabalho, tem que ficar um rastro de glória. Se você passar na tua empresa, tem que ficar um rastro de glória. Se passar no meio da família, tem que ficar um rastro de glória. Se passar na vizinhança, tem que ficar um rastro de glória, porque você carrega um Deus dentro de você. Você carrega o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus adore ao Senhor. Terceiro teste, eu finalizo.
Você pode enganar o ourives, pode passar pelo fogo e continuar brilhando, pode passar pela pedra de toque e continuar brilhando, mas o terceiro teste é para ver se esse crente é aprovado ou não. Desse aqui não tem como correr. Fala para alguém assim, é o martelamento. Fala, martelamento. Pode ter enganado na fogueira do fogo, pode ter enganado na pedra de toque, mas pelo martelo só fica quem é crente. Aleluia. Só fica quem nasceu de novo, só fica quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nesse último teste, o ourives pegava o metal, colocava em uma superfície plana, e ele vinha com uma espécie de martelo, de marreta, e a primeira coisa que ele fazia: bateu, faz o que agora? Tem que dobrar, dobra e bate mais. E detalhe, aqui ele não tinha que observar brilho nenhum, ele não tinha que ver se estava brilhando, não é mais esse teste. Ele não tem que ver se passando pela pedra de toque, uma pedra escura, ele está brilhando. Aqui ele tem que ver a resistência e a reação mecânica do metal ao tomar a martelada. Vou falar de novo. Agora não se trata de brilho, ele tem que olhar para o metal e ver a reação dele. Cada martelada que ele toma, vamos ver como ele vai reagir. Característica do metal aprovado: quando ele tomava uma martelada do ourives, do artífice, a primeira coisa que ele fazia, respondia bem ao molde. Respondia bem ao molde. Vou falar de novo. Ele respondia bem ao molde. Sabe o que é responder bem ao molde? Ele tomar uma martelada e ser tão flácido que fica a marca do martelo nele. Isso é responder bem ao molde. Isso é responder bem ao molde. Não é qualquer pessoa que responde bem ao molde. Tem gente que se você apertar aqui amanhã ela desvia. Se der uma martelada aqui, o obreiro não quer mais servir. E o obreiro tem que aguentar a martelada, tem que aguentar. O crente precisa estar disposto a passar pelas adversidades da vida cristã, que não é uma facilidade. Tem gente que não pode tomar uma martelada, que já quer abandonar a fé. Tem gente que não pode tomar uma martelada, que quer voltar para o mundo, que quer entrar em apostasia, que quer voltar a beber cachaça, que quer voltar para a prostituição. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para aguentar o processo da aprovação. Primeira coisa, respondia bem ao molde. Segundo, o metal aprovado, César, podia bater nele e esticar, que não ficava uma ruptura, uma brecha, um vão no meio dele. Fala para alguém assim, metal aprovado. Fala, metal aprovado, você pode esticar ele, não abre brecha de jeito nenhum. Tá para nascer. Quem é que pega um metal aprovado, que recebeu uma promessa, e faz ele desistir? Não tem. Vou usar o português claro. Se você recebeu uma promessa de Deus, e você é um aprovado, não tem quem te pare, irmão. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu. Se Deus te fez uma promessa, é o homem paciente. Vão tentar derrubar, mas ele não para. Vão tentar abandonar ele, mas ele aprendeu com a ovelha malhada, que não é do meio da multidão que a unção vem, é sozinho. Ninguém vai parar teu ministério, ninguém vai parar a sua chamada. Deus te chamou e vai te levantar. Ninguém para o aprovado. Só que tem um detalhe: o metal reprovado fazia o efeito reverso. A primeira coisa que acontecia com ele, quando batia nele, quando ele tomava a martelada, tomando a martelada, ele rachava com facilidade. Na primeira martelada, desiste. Eu sei porque eu dirigi igreja. Quando começa o ano, o que tem de metal rachado, olha para o pastor e diz: pastor, está aqui, não quero mais o cargo não, se vira. Está aqui, líder, não quero mais, se vira. Isso é metal reprovado. Eu me lembro que quando eu dirigi igreja, a primeira igreja que eu assumi, eu assustei, pastor, porque quando eu cheguei na igreja, eu não sabia que dava para eu fazer tantas funções sozinho.
A irmã olhou para mim e falou assim: não quero mais. Eu virei o líder da irmã. A tesoureira olhou para mim e disse: não quero mais. Eu virei o tesoureiro da igreja. O irmão disse: está sem líder dos varões. Eu tornei o líder do varão. Não tinha professor de escola bíblica, eu virei o professor. Quando eu vi, eu tinha tanta coisa, mas eu olhei para ela, a irmã que falou que ia entregar o cargo. Eu disse para ela: tá bom, irmã, vamos orar, vamos ver o que Deus faz. Passou o tempo, ela disse: pastor, eu orei, Deus falou comigo, eu quero o cargo de volta. Foi a martelada que te fez mudar de ideia, foi o fogo de Deus que te fez ser aprovado. Eu quero pregar para você que você não vai ter uma vida de facilidade na igreja, você não vai ser aqui paparicado, você não vai ser aqui levado a banho-maria como se fosse uma criança. Aqui você vai chorar, aqui você vai ser traído, aqui você vai ser decepcionado, aqui vão falar de você, aqui vai ter ingratidão, aqui você vai ajudar e as pessoas no final vai falar mal de você. Mas saibam de uma coisa: se tu és aprovado, não saia da presença do eterno Deus. Primeira coisa, o metal reprovado rachava com facilidade, tomava uma martelada e rachava com facilidade. Segunda, e eu finalizo aqui, já te peço para ficar de pé, ele perdia a forma rapidamente. Eu estou falando do teste do martelo. Quando o martelo descia, a primeira coisa que o metal reprovado, que o crente reprovado faz, é perder a forma. E tem gente, cá para nós, que só tem forma se tiver em evidência. Não está em evidência, perde a forma. Quer ver? Com o microfone na mão, tem forma. Tirou o microfone, perdeu a forma. Com a liderança na mão, tem forma. Tirou a liderança, perdeu a forma. Colocou o nome no cartaz, tem forma. Tirou o nome, perdeu a forma. Colocou para sentar na primeira fileira, tem forma. Mandou sentar no fundo, perdeu a forma. Mandou servir a ceia aqui na frente, tem forma. Mandou olhar a irmã da cantina, perdeu a forma. Mandou servir no altar, tem forma. Mandou ficar na porta, perdeu a forma. Enquanto o nome dele está sendo falado, enquanto ele está em evidência, enquanto alguém está aplaudindo, enquanto alguém está admirando, enquanto alguém está colocando ele lá em cima, ele tem forma. Esse aí é o metal reprovado. Mas o crente aprovado, aquele que verdadeiramente passou pelo martelo, ele serve aonde quer que coloque ele. Serve no altar, serve lá fora, serve na cantina, lava o banheiro, passa pano, ajuda, porque ele não está preso às coisas materiais. Deus quer levantar metais aprovados hoje aqui. Posso pedir para se pôr de pé? Coloque-se de pé, por gentileza. Libere uma palavra de Deus para essa pessoa aí do seu lado. Diga a ele: Deus quer te aprovar hoje.